aqui a presença de todos e todas que se deslocaram para estar presente à nossa reunião de lançamento do Grupo de Trabalho de Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização. Vou falar aqui só brevemente de como será a nossa manhã. Nós dividimos o dia em duas etapas. Essa primeira etapa nós teremos aqui a mesa de lançamento, em que teremos falas de autoridades públicas e da Superintendência de Seguros Privados. Na sequência, nós abriremos o intervalo, o que a gente pretende ser aproximadamente entre 11 e 11h30, o intervalo para um cafezinho, para uma pausa, para uma conversa. E, na sequência, retomaremos com, de fato, a nossa primeira reunião, em que nós apresentaremos a dinâmica de como será o grupo de trabalho aqui, capitaneado pela SUSEP e construído coletivamente por todos vocês. Gostaria de convidar agora à mesa de lançamento o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, senhor Marcos Barbosa Pinto. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que irá compor a mesa eletronicamente, senhor Guilherme Melo. O superintendente da SUSEP, senhor Alessandro Ottaviani. O assessor da Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Gustavo Tavares da Costa. O diretor da Diretoria Técnica 2 e 4 da SUSEP, Carlos Queiroz. E a diretora da Diretoria Técnica 1 e 3 da SUSEP, Jéssica Bastos. Obrigada pela presença de todos os componentes aqui da mesa. Passarei agora a palavra ao superintendente Alessandro Ottaviani, que irá abrir os nossos trabalhos. Obrigada. Bom dia a todos, todas. Quero iniciar, antes mesmo de agradecer, afirmando que eu já liguei o cronômetro aqui para não ultrapassar o meu tempo regulamentar. Agradeço demais a presença de todos vocês que vieram aqui. Quero iniciar agradecendo os que estão compondo essa mesa, o secretário de Reforma Econômica, Marcos Barbosa Pinto, que tem feito um trabalho exemplar na condução de uma agenda de modernização do nosso sistema financeiro, eu diria mais do nosso sistema econômico como um todo, buscando reformar as próprias condições de oferta do crédito, as condições de estabilidade da nossa economia, e os resultados já começam a estar à vista de todos. Então, secretário, uma honra para a SUSEP ter você aqui nesse nosso dia de lançamento de um programa que nos é muito caro. Quero saudar aqui virtualmente, olha as maravilhas da tecnologia. Estamos aqui com o secretário Guilherme Melo, secretário de Política Econômica, que também, à frente da sua secretaria, tem feito um enorme esforço de sistematização, de diagnóstico dos caminhos da nossa economia. Agradeço também, em nome de todo o mercado de seguros, secretário Guilherme, a sua presença aqui conosco nessa manhã. Aqui representando o MDIC, e eu diria a junção entre a política de inovação tecnológica e a política de infraestrutura, meu queridíssimo amigo Gustavo Tavares da Costa, com quem nós temos mantido um diálogo dos mais profícuos a respeito de como o seguro pode auxiliar nesse passo do desenvolvimento nacional que é tão relevante. E também aqui na mesa, meus caríssimos diretores da SUSEP, diretor Carlos Queiroz, diretora Jéssica Bastos, esses com os quais diariamente estamos na lida para fazer que a SUSEP possa servir ao país e assim cumprir a sua missão constitucional. E agradeço, olhando aqui para vocês, olho no olho, agradeço com a máxima sinceridade e o meu entusiasmo a presença de cada um de vocês aqui, representantes de seguradores, representantes de segurados, servidores da SUSEP, especialistas que vieram aqui
hoje compor este nosso debate. Nós temos tantas autoridades e tantas pessoas de sucesso aqui nessa plateia que, se eu for começar a nomeá-los, secretário, eu não paro mais. E aí a primeira promessa que eu fiz no dia, que era cumprir o meu prazo, ela já vai ser descumprida, e não é bom isso para a confiança geral dos negócios. Então, saibam todos que é uma alegria muito grande aqui contar com vocês. Nós temos gente que representa muito peso na nossa economia, e hoje vocês estão aqui compondo este nosso início. Então, o meu agradecimento a cada um de vocês. Eu gostaria de iniciar esse nosso diálogo aqui falando um pouquinho das razões desse nosso chamamento. Essa é a verdade, né? Dessa nossa convocatória aqui. O mercado de seguros se reúna, se pense, se repense, e com isso possa contribuir para o nosso país como um todo. O que é que hoje a SUSEP pensa sobre o passo que nós podemos dar em relação a dois setores tão relevantes para a atual quadra da economia brasileira, como a infraestrutura e a inovação tecnológica, e como nós podemos, nessa sala, fazer isto juntos? Como é que nós podemos dar esse passo em conjunto? Há uma frase que eu ouvi há muito tempo e que me marcou profundamente: ninguém é superior à sociedade na qual se insere. E ou nós evoluímos essa sociedade como um todo em conjunto, ou nós não a evoluímos. Então, na verdade, este passo que nós hoje estamos aqui para iniciar, ele só pode ser um passo em conjunto para todos nós, ou ele não será um passo. Então, eu creio que talvez seja essa a primeira mensagem aqui. Nós temos setores e nós temos representações aqui, as mais variadas. Nós estamos juntando nessa mesa, não nessa mesa necessariamente, né? Nessa grande mesa que nós estamos aqui, nós estamos juntando segurados, seguradores, corretores, órgãos de governo, especialistas das mais diversas áreas, e esta é a tentativa de criar um ambiente para o diálogo. Então, eu creio que esta seja a principal mensagem deste início dos trabalhos. Nós acreditamos em fazer política econômica. A política econômica de seguros, a política nacional de seguros, ela será feita em diálogo. Diálogo não é algo simples de fazer, né? Veja com a nossa filhinha pequena, né? Nosso filho adolescente, sempre que a gente chama ele para o diálogo, olha o trabalho que dá, né? Mas todos já passamos por essa experiência. É só assim que ele vai crescer, ela vai crescer. Nós também crescemos às vezes, porque a gente acha que sempre sabe tudo, né? No início da conversa, né? Com os pequenos, né? A gente já sabe exatamente como eles devem se comportar, e de repente, no meio daquela vivência, a gente percebe que nós também tínhamos algo a aprender. É assim que a SUSEP se coloca neste começo, sem acreditar que sabe de tudo, mas propiciando a arena para o diálogo, uma arena na qual nós acreditamos que é possível que todos cresçamos juntos. Então, essa é a primeira mensagem deste nosso começo de manhã. E crescer juntos, né? Ir juntos para onde? Qual é a visão que hoje aqui pode vir a ser construída também em conjunto? Eu estou absolutamente feliz de nós termos tantas pontas, né, deste esforço governamental aqui reunido, né? Nós temos um pedaço expressivo aqui representado pelo secretário de Reforma Econômica, que hoje faz uma enorme mobilização para que as condições de crédito para o investimento sejam as mais adequadas. Nós temos aqui a representação de projetos finalísticos que visam a aumentar a complexidade da economia brasileira, tanto no setor da infraestrutura quanto no setor da inovação tecnológica. E tudo isso é uma grande política econômica, e nós também temos aqui a representação pelo secretário Guilherme Mello. E o seguro é um pedaço desta grande política econômica. É por isso que nós organizamos esta tentativa de juntar as duas tentativas de estruturar as decisões de investir, a decisão de investir em infraestrutura, a decisão de investir em inovação tecnológica, e nós buscamos juntar isso nos 7 subgrupos que aqui
enfim, serão desenvolvidos ao longo dos nossos trabalhos, né? O subgrupo da água e energia, transportes, infraestrutura, telecomunicações, saúde e outros que aqui compõem o nosso pacote. Qual é a premissa desta organização? Estes setores, eles constituem aquilo que foi entendido atualmente pela gestão estatal brasileira como aqueles que merecem um tratamento mais urgente ou mais rápido na estruturação das grandes condições de investimento. Todos os setores econômicos, produtivos, certamente têm a sua relevância, têm o seu momento e têm as suas políticas. Só que estes 7 setores que aqui deram origem a esses 7 subgrupos foram aqueles nomeados simultaneamente em 2 grandes programas de estruturação do investimento. Como nós temos que começar por algum lugar e o mundo é vasto e complexo, e as nossas energias são limitadas e os quadros da SUSEP também são limitados, eles vão aumentar, fiquem tranquilos todos os servidores que estão aqui, chegará o momento que nós também teremos nosso concurso, essa é uma conversa que está certamente em andamento e nós chegaremos a bom termo nela, mas nós temos recursos limitados também e, portanto, nós tínhamos que fazer escolhas. As escolhas, então, elas recaíram sobre os 7 eixos da economia que eram comuns à política ali prevista e organizada no novo PAC e à política organizada no programa de neoindustrialização. Quando nós identificamos esses 7 eixos comuns da economia brasileira, do tecido produtivo brasileiro, nós, a estes 7 eixos, decidimos fazer 3 perguntas. E este é o objeto da nossa caminhada em conjunto aqui. Quais são, para cada um desses eixos, os seguros mais importantes? Então, nós temos a missão, em conjunto, de identificar quais os seguros que importam para cada um desses eixos da economia. Identificados os seguros que importam para estes eixos da economia, nós temos uma segunda pergunta a ser realizada e respondida por nós. Quais são os consensos de melhoria que nós podemos imediatamente captar entre os diversos integrantes desse mercado e imediatamente emplacar isso, imediatamente transformar estes consensos de melhoria em prática institucional? Mercado, eu que venho de uma família de pequenos comerciantes lá do Grande ABC, mercado, meu pai sempre me ensinava, é quem vende e quem compra, né? Imagina só, ele que tinha um pequeno comércio ali, se mercado fosse só quem vendesse, né, e ninguém entrasse no comércio dele, aquele mês virava uma balbúrdia dentro de casa, né, porque ele não estava vendendo nada. Mercado é quem vende e quem compra, as duas partes são muito importantes. Então olha o imenso desafio que nós temos aqui de buscar consensos de melhoria entre quem vende e quem compra. Se nós obtivermos esses consensos, e eventualmente eles são razoavelmente acessíveis, basta que a gente sente e estabeleça os canais de diálogo, nós aqui já temos melhorias rapidamente passíveis de serem implementadas. Essa, então, é a segunda das nossas tarefas, identificar quais são os principais seguros para cada um desses eixos econômicos e, 2, identificar os consensos de melhorias possíveis imediatamente aplicáveis. E aí a gente tem uma terceira pergunta. Essa não é a pergunta mais cômoda, mas ela também tem que ser tratada. Quais são as divergências entre as várias partes ou quais são as objeções de parte a parte? Porque se nós não formos capazes de identificar as objeções, nós não somos capazes de evoluir. Na outra ponta, se nós formos capazes de identificar as objeções, mas não conseguirmos dar tratamentos a ela, tratamentos adequados, de maneira que a gente possa buscar unificar as distintas perspectivas, nós também não evoluímos. Então, quando nós identificarmos as objeções ou as divergências, nós teremos feito um primeiro passo, que é perceber pontos de possíveis tensões no nosso mercado, e nós nos cobraremos dar um outro passo, que é para onde podemos ir agora que descobrimos essas objeções e essas divergências. Então, finalmente, essas, eu diria a vocês, são as 3 grandes tarefas desses grupos. Aparentemente coisas pequenas de serem feitas, né? Sentar pessoas
numa mesa, gente que oferta o contrato, gente que contrata aquele produto, identificar qual é o mais importante, onde é que tem consenso e onde é que tem divergência. Se nós conseguirmos dar esse pequeno passo, eu garanto a vocês que nós teremos construído uma infraestrutura institucional de melhor qualidade do que a gente tem hoje. E com esta pequena melhoria, nós vamos conseguir infundir no mercado mais confiança nos produtos que estão sendo ofertados. Olha aqui meu querido amigo Diogo Oliveira, que representa aqueles que vão ofertar estes produtos. Imagina isso, cara Diogo, que maravilha, né? Nós podemos afirmar aos nossos clientes, olha, este produto aqui, ele está ainda mais atrativo, ele está ainda mais confiável. Aí eu vejo aqui a Ana, que representa a CNI, olha aqui o Jason, que representa a CNT, que é gente que vai comprar esses produtos, e de repente eles, a CNI e a CNT e todos os atores econômicos embaixo deles olharão para estes produtos que estão sendo ofertados e falarão, eu confio mais nesses produtos porque nós identificamos objeções, nós avançamos, eu comprarei mais e mais desses produtos. Isso significa que o meu amigo Diogo, que começou a frase, ele terminará o dia com a conta mais cheia, porque na verdade a Ana e o Jason terminarão o mês mais tranquilos, porque estarão mais seguros para fazer seus investimentos. Essa pequena parábola aqui envolvendo essas três pessoas, na verdade, ela pode ter um efeito para todo o país. É isso que nós queremos, na verdade. Que o seguro tenha um efeito positivo para todo o ciclo econômico que agora se inicia. Que nós possamos contribuir para um passo muito significativo para diversos eixos da nossa economia e que assim a nossa economia como um todo possa dar o passo que neste momento já se afigura plenamente necessário. A nossa tarefa, então, é aparentemente simples e pequena, gerar um relatório daqui a 2 meses, porque comissão, ela tem que ter data para começar e terminar. Eu falava para o secretário Marcos sobre um antigo professor nosso, uma mente brilhante, José Inácio Botelho de Mesquita, mestre do direito do processo civil, que certa feita disse... olha, um dromedário é um camelo feito por uma comissão. Então ele saiu com 2 corcovas, ele toma mais água e ele anda mais devagar. Então muito cuidado com a ideia de criar comissões. E uma saída para que a gente não transforme o nosso camelo num dromedário ou em um outro bicho ainda qualquer é cuidar da eficiência da comissão. Nós, portanto, temos que ter data para começar, data para terminar. Todos aqui nessa sala são pessoas com agendas as mais atarefadas, pessoas da mais alta representatividade no seu mercado. Então nós cuidamos e zelamos muito pelo tempo de cada um aqui. Agradecemos demais a vinda de vocês para cá. Nós sabemos o quanto isso demandou nas rotinas de vocês e o Estado brasileiro agradece a disponibilidade de vocês para estarem aqui construindo conosco essa política. Então nós temos data para começar e para terminar e nós temos um produto para entregar. O produto é a resposta a essas 3 perguntas e depois nós temos um compromisso com todos vocês. Essa resposta a essas 3 perguntas se transformará em política, se transformará em normatização, se transformará em um acréscimo na nossa realidade econômica. Então, com isso, eu termino aqui a abertura dessa nossa jornada em conjunto. Será uma breve, porém intensa jornada, todos aqui representados. Aliás, eu olho aqui o nosso representante da FENACOR, presidente Armando Virgílio. Até agora acho que não mencionei na minha fala aqui a expressão corretores, é mais um ponto muito relevante do nosso mercado. Nós temos eu não diria que é uma peculiaridade, é uma característica do nosso mercado. A distribuição dos seguros no nosso país, Davos está aqui, a distribuição ela é feita para mais de 85% a quase 90%, a depender da estatística, a distribuição é feita por corretores, portanto não dá para pensar num mercado de seguros que não conte com a leitura, com a interpretação dos nossos corretores e, portanto, com a sua contribuição também como um leitor deste tipo de contrato e um amenizador das incertezas para que lá na frente nós consigamos ofertar algo melhor. Então,
Ao final desta jornada, o que eu gostaria é que todos nós lá na frente saíssemos com a tranquilidade de que contribuímos em diálogo, um diálogo franco, um diálogo nem sempre fácil, mas um diálogo que melhorará, como o meu amigo René, que participa do subgrupo da Defesa e Soberania Nacional e Tecnologias nesse sentido, me disse no comecinho deste nosso encontro. Nós estamos aqui não para olhar meramente as nossas posições ou os interesses específicos dos nossos setores. É muito difícil sair disso, certamente, mas nós temos aqui a missão de olhar o sistema como um todo, o mercado como um todo. E, eventualmente, isso significa a grandeza de amenizar um pouquinho a defesa mais intransigente de um eventual interesse no presente para que nós construamos em conjunto um futuro maior para todos. Essa, eu diria a vocês, que é a visão que nos instrumenta, que nos inspira a fazer este convite a todos vocês no início dessa manhã. E eu encerro, então, agradecendo imensamente, com muita alegria mesmo, a presença de cada um de vocês aqui. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra à nossa presidente da mesa, Júlia Lins. Obrigado, Júlia. Obrigada pelas palavras, senhor Alessandro Ottaviani. Agora passarei a palavra para o secretário de Reformas Econômicas, senhor Marcos Barbosa Pinto. Bom dia a todas. Prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer ao Alessandro e à Suzep por organizarem esse evento tão importante e pelo convite. Queria agradecer a todos aos colegas da mesa pela participação e cumprimentar a todos pela presença e pela participação nesse evento, nessa discussão tão importante. Eu tenho repetido quase como um mantra, desde que assumi a Secretaria de Reformas Econômicas, que a gente precisa atacar um problema de produtividade no Brasil. Assim, as questões macroeconômicas são evidentemente muito relevantes, elas são condição necessária para que a gente possa voltar a crescer no ritmo que a gente deseja, mas elas não são uma condição suficiente para isso. A produtividade brasileira tem ficado relativamente estagnada desde a década de 90. Se a gente retirar o setor agrícola, a gente provavelmente teve alguma perda de produtividade nesse período, e a gente não vai crescer de forma sustentável se a gente não conseguir aumentar a produtividade. Esse evento hoje procura fazer uma ligação entre dois setores que eu acho extremamente críticos para a questão da produtividade brasileira. O setor de infraestrutura e o setor de seguros, que eu coloco dentro do setor financeiro em geral, pelas razões que eu vou explicar para vocês. E nos dois setores a gente tem problemas que afetam a produtividade brasileira e desafios a enfrentar. No setor de infraestrutura a gente tem um déficit de investimentos gigantesco. Assim, a gente investe mal e porcamente o suficiente para fazer frente à depreciação dos ativos que a gente já tem. Quem dera melhorar e expandir a infraestrutura brasileira, né? E no setor financeiro a gente tem um problema grave de custo de crédito. O custo de crédito no Brasil, em geral, é muito mais elevado do que nos países desenvolvidos, e talvez mais elevado do que deveria ser, do que é em alguns comparáveis emergentes, né? Como é que a gente enfrenta esses dois problemas e os enfrenta conjuntamente? Eu acho que a gente precisa encontrar mecanismos para que a poupança, que hoje a poupança da sociedade, chegue a esses investimentos de infraestrutura de maneira mais fácil, menos custosa e com menos fricções, e com isso a gente consiga reduzir o custo de crédito para os projetos de infraestrutura, aumentar a oferta de capital
e desenvolver a infraestrutura, e, ao mesmo tempo, isso só vai ser feito no mercado como de seguros e no mercado de previdência, que estão sob a supervisão da SUSEP. Isso só vai ser feito se a gente conseguir melhorar a qualidade desses mercados, a oferta de produto, a segurança para os poupadores que contratam seguros e que investem em previdência. Tá? No mercado de seguros, assim, a gente tem falado muito nessa visão do custo de crédito como uma questão do mercado financeiro como um todo, que envolve não só o setor bancário, mas também o mercado de capitais, o mercado de seguros e previdência. Entre esses três mercados, eu acho que no mercado de seguros é talvez o mercado onde a gente tem as maiores oportunidades, né? O seguro no Brasil representa uma fatia ainda muito pequena comparado aos países envolvidos do PIB. A gente está falando de algo de torno de 3% a 4% do PIB, quando nos países envolvidos a média da OCDE está em torno de 9%, 10%. Então, a gente tem uma grande oportunidade de expandir o mercado de seguros no Brasil e, com isso, captar mais recursos da poupança popular para poder direcionar para investimentos no país. A gente tem... Desculpem, só um minutinho. A gente tem trabalhado bastante nesse sentido. A gente, no começo do ano, enviou alguns projetos de lei com esse objetivo no Brasil para o Congresso. A gente enviou um projeto de lei permitindo que cooperativas de seguro possam atuar em outros ramos do mercado de seguros. A gente viu uma revolução muito grande no mercado de crédito com as cooperativas. Hoje elas representam, eu fiquei espantado com o número, mais de 6% dos depósitos no Brasil. E a gente espera que as cooperativas de seguro possam crescer bastante no país também, depois desse projeto de lei. O governo pediu o desarquivamento do PLC 29, que está em tramitação no Senado Federal. A gente acredita que é uma lei que pode reforçar muito a qualidade dos contratos de seguros no Brasil e, com isso, reforçar a segurança para que o consumidor e os empresários possam comprar esse tipo de produto. E a gente já aprovou, em tempo recorde, a Lei 14.652, que permite que os poupadores deem as suas cotas, não são bem cotas, mas vamos chamar assim, as suas cotas de planos de previdência em garantia de empréstimos, evitando assim que eles tenham que sacar essa poupança caso enfrentem uma necessidade imediata de liquidez. A gente também está atacando, no âmbito da agenda de reformas financeiras, essa ligação entre seguros e previdência e investimentos no setor privado em geral e infraestrutura em particular. Hoje, como vocês bem sabem, grande parte das reservas técnicas das seguradoras e dos recursos investidos em fundos de previdência estão direcionados para títulos públicos e títulos públicos de curto prazo, com duration pequeno. Isso se deve, em grande medida, claro, à segurança que os títulos públicos oferecem, mas, em alguma medida, isso também se deve a distorções regulatórias. Distorções regulatórias que fazem com que o investimento acabe sendo direcionado para títulos públicos, quando poderia muito bem ser empregado em títulos privados. A gente tem um item específico na agenda de reformas financeiras, um subgrupo trabalhando justamente sobre esse ponto. O que a gente pode fazer para eliminar as distorções contábeis, fiscais e regulatórias que fazem com que grande parte da poupança de longo prazo no país fique concentrada em títulos públicos. Obviamente, grande parte da poupança brasileira vai continuar nesses títulos, mas não nos parece natural que essa concentração seja tão grande e que nos faz, às vezes, recorrer à poupança individual, como, por exemplo, o que a gente faz com os títulos incentivados de infraestrutura, e deixando de lado a poupança institucional, que é a mais adequada para esse tipo de investimento de longo prazo. Tá? Justamente nesse sentido, a gente está apoiando, o governo está apoiando o projeto de lei que está tramitando no Senado Federal relativo às debêntures incentivadas.
E o que esse projeto faz? O incentivo fiscal para as debêntures de infraestrutura e de setores prioritários já existe. O que esse projeto basicamente faz, ele inverte o aproveitamento desse benefício fiscal. Ele permite que esse benefício fiscal seja aproveitado pelas empresas e não pelos investidores, e isso faz com que os investidores institucionais, que hoje já são isentos de imposto, possam investir nesses títulos. A gente acha que isso pode ser uma bela transformação no financiamento da infraestrutura no Brasil. Acho que vai aumentar muito a quantidade de recursos disponíveis para a infraestrutura e pode ajudar muito o setor de seguros, o setor de previdência, os investidores institucionais em geral a investir no setor de infraestrutura. Acho que com isso a gente pode dar um grande salto no país. Se a gente eliminar as distorções regulatórias que hoje impedem ou dificultam ou desincentivam os investidores institucionais de investir em títulos de longo prazo no setor privado, sobretudo no setor de infraestrutura, a gente pode canalizar uma poupança gigante na economia de mais de 3 trilhões de reais, que hoje está toda concentrada em títulos públicos para o investimento de infraestrutura. Com isso, a gente vai destravar uma grande quantidade de investimentos e a gente não pode se enganar sobre os investimentos em infraestrutura. É absolutamente essencial que o Estado brasileiro volte a investir diretamente em infraestrutura. A gente investe muito pouco no Estado, diretamente, mas a gente não vai conseguir no Estado dar conta de todos os investimentos que são necessários. Para isso, a gente precisa do apoio do setor privado, precisa do investimento privado em concessões, em PPPs. Elas constituem a base de todo o PAC e, para que essas concessões possam realmente surtir os efeitos que a gente necessita, a gente precisa de financiamento. O BNDES, os demais bancos do setor privado também estão lá para fornecer esse financiamento, mas eles também não vão ser suficientes. Se a gente quer crédito na quantidade necessária, ao custo que seja suportável por esses projetos, a gente vai precisar ir para o mercado de capitais e, para isso, a gente vai precisar acessar a poupança de longo prazo do setor de seguros, do setor de previdência, dos demais investidores institucionais. Então, essa iniciativa hoje, Alessandro, eu acho fantástica, porque ela liga o setor de seguros sob diversos aspectos aos investimentos de infraestrutura, de investimentos de industrialização que o país precisa. E acho que, mexendo tanto do lado da confiança, que você mencionou, para que a gente tenha mais poupança no setor de seguros, quanto do lado que me parece tão importante quanto dos investimentos, dos entraves que fazem com que esses investimentos no setor de seguro não atinjam um investimento de longo prazo do setor privado. Acho que a gente pode fazer uma bela transformação nesses dois setores que são primordiais para alavancar a produtividade brasileira e para a gente retomar o crescimento e o desenvolvimento econômico. Obrigado. Muito obrigada, secretário. Vamos dar andamento aqui, chamando o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, senhor Guilherme Mello. Olá, bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, com vocês. Queria estar aí, afinal de contas, o Rio de Janeiro é sempre uma cidade muito prazerosa de se visitar. Um dia desses visitei, encontrei o Marcos lá também, mas, dado o feriado, eu acabei tendo que voltar aqui para São Paulo para fazer algumas agendas. E eu queria agradecer o convite, Alessandro, e a presença de todos, claro, para colocar que eu acho que poderia ser a minha contribuição, o meu papel aqui nessa conversa. Obviamente que, do ponto de vista macroeconômico, nós já sabemos, conhecemos bastante bem o potencial inexplorado do mercado de seguros. Isso é algo que se ouve muito quando se trabalha com economia,
mas que só agora, aqui em conversa com o Alessandro, com o Marcos, você começa a perceber com clareza o tamanho do desafio, mas principalmente da oportunidade que o desenvolvimento desse mercado pode nos trazer e o impacto macroeconômico que ele pode causar se essa agenda for bem endereçada, como o Alessandro bem colocou, de você desenhar o produto correto para o cliente, aquele produto que o cliente realmente demanda, né? Nós temos, como disse bem o Marcos, um amplo desafio de ampliação dos investimentos no país. A taxa de investimento no Brasil é historicamente baixa e nos últimos anos em particular viu uma queda não, porque ela vem se recuperando, mas em termos históricos um patamar menor do que o que nós já tivemos num passado recente. A recuperação dos investimentos, ela depende de um conjunto grande de fatores, né? Não é apenas um. Obviamente que o financiamento adequado é um deles, a taxas de juros competitivas, portanto, aqui nós estamos falando, claro, do sistema bancário, claro, da política monetária, obviamente dos bancos públicos, que têm um papel importante nesse financiamento, mas também a mitigação de riscos e a própria redução de custos quando se trata de construir um projeto de investimento são fatores decisivos para o sucesso desse projeto e para a adequação desse projeto às necessidades do país. Eu enxergo aqui, assim como o Marcos bem colocou, um potencial muito grande. O Brasil está muito atrás, e nós sabemos disso, eu já cheguei a olhar alguns dados, no desenvolvimento do mercado de seguros de outros países, inclusive países em desenvolvimento, o que mostra que nós temos aí um mercado a explorar e, com certeza, no que tange a investimentos de infraestrutura, esses ajustes que podem ser feitos na regulamentação podem dinamizar esse mercado e dinamizar os próprios investimentos. O ministro Fernando Haddad, ele tem costumado utilizar uma metáfora. Eu sou muito fã de futebol, assim como o presidente Lula também, eu acho que muitos de nós aqui todos, e gostamos de usar metáforas futebolísticas para comparar a economia com o futebol, porque é algo que todos entendem. Mas o ministro Fernando Haddad corretamente tem apontado que a economia talvez tenha mais a ver com Fórmula 1 do que com futebol, né? E na Fórmula 1 vocês sabem que o motor importa, o desenho do carro importa, né? Ali o formato do veículo, a aerodinâmica, mas tem ajustes que são finos, né? É um parafuso que se aperta, é um ajuste ali na asa que você faz. Só que esses ajustes são os que vão fazer a diferença entre você chegar em primeiro e você chegar em décimo. Todos têm bons motores, tem carros bem desenhados, mas esse ajuste fino, ele realmente faz toda a diferença. E eu entendo aqui que quando a gente está, muitas pessoas poderiam falar, pô, mas você está tratando de um mercado em particular, né? Um conjunto até limitado de produtos. E como é que isso vai ter um impacto macroeconômico, né? Não seria mais importante discutir, como se discute costumeiramente na imprensa, política fiscal, política macroeconômica em geral, a taxa de juros? É óbvio que a estabilidade macro é pré-condição para a realização dos investimentos. Se você não tiver uma taxa de juros razoavelmente compatível com o retorno do investimento, se você não tiver uma estabilidade da taxa de câmbio para atrair investidores, ou mesmo se você não tiver uma capacidade, um equilíbrio fiscal que garanta essa estabilidade macro e o financiamento adequado, inclusive dos investimentos públicos, que tem o seu papel,
Então, se você não tiver tudo isso, você não consegue nem ter um investimento público, nem ter um investimento privado. Mas o fato de você ter estabilidade macroeconômica não é garantia de você viabilizar os investimentos necessários para o desenvolvimento do país. É aí que entram toda uma agenda que alguns economistas chamam de microeconômica, mas que eu diria que ela não é micro no sentido de pequena ou pouco relevante. Ela é micro no sentido de que ela afeta a regulação dos mercados e não necessariamente os grandes preços macro, né? E a regulação dos mercados é o que garante o sucesso deles, né? O Marcos aqui está capitaneando uma agenda muito ambiciosa, né, no campo do mercado de crédito, do mercado de garantias, do mercado de títulos, do mercado financeiro como um todo. Eu acho que nós não poderíamos ter uma pessoa mais capacitada, mais experimentada e que conhece melhor esse mercado do que o Marcos. Falo isso com toda sinceridade, porque eu conheço muitos economistas, mas eu tive que conhecer um advogado que, para entender o verdadeiro potencial aqui desse mundo. E eu acho que o mercado de seguros, essa conversa eu tive com o Alessandro, é um dos elementos potencializadores que, se vocês conseguirem, nós conseguirmos juntos dar respostas a essas 3 perguntas que o Alessandro colocou e desenhar, entregar, né, o produto que nós estamos aqui conjuntamente combinando de entregar, eu acho que nós estaremos dando uma contribuição fenomenal, uma contribuição muito relevante para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento de um mercado que certamente vai potencializar a capacidade de investimento privada, em particular, que, como bem disse o Marcos, o investimento público, por mais relevante que ele seja, até historicamente ele tem uma participação pequena. Então, o investimento privado vai ser fundamental, e o mercado de seguros certamente é algo que contribui profundamente para a viabilização desses investimentos. Então, estou muito feliz de ter recebido o convite, de estar aqui com vocês, e contem comigo e com a equipe da SPE, que nós pudermos contribuir para responder essas questões tão importantes que foram colocadas. Nós estaremos à disposição, dentro das nossas capacidades, para colaborar. É isso, muito obrigado e bom dia a todos. Nós aqui agradecemos aqui, secretário Guilherme. Vou passar agora a palavra ao Gustavo Tavares da Costa, que é assessor da Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer em nome do Ottaviani, a SUSEP, por ter concebido essa ocasião que entendemos ser de fundamental importância nesse novo momento em que o Brasil se insere. E, ao cumprimentá-lo, Ottaviani, também cumprimento meus colegas de mesa, colegas de esplanada e colegas de governo federal, e cumprimento também aqui a todos os presentes. Bem, e não posso deixar o abraço que o Wallace pediu para transmitir. Bom, o meu papel aqui hoje será tentar fazer com que situar a indústria como um motor, um vetor de desenvolvimento e de crescimento. O presidente Lula, durante a campanha, mas também em seu discurso de posse e desde então reiteradas vezes, tem insistido em que a indústria deve voltar a ser um motor de crescimento e desenvolvimento do país. E é a partir desse comando que o governo, liderado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tem, e aí, um papel fundamental do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin,
tem avançado no esforço de conceber uma nova política industrial do país. Bem, antes de, digamos, tratar de alguns detalhes mais gerais da nova política industrial que o vice-presidente tem denominado de neoindustrialização, eu acho que é importante colocarmos brevemente em contexto a importância da indústria, a importância de termos um tecido industrial, digamos, sofisticado, porque é justamente nesse setor onde se verificam os grandes saltos de produtividade. Mas, bem, atualmente, ou seja, na atual quadra histórica, o palco da Revolução Industrial, as economias desenvolvidas do eixo Atlântico Norte, Estados Unidos e as principais economias da União Europeia, voltaram a agir abertamente para recuperar capacidade industrial perdida nas últimas décadas. E mais do que recuperar capacidade industrial perdida, o palco da revolução, ou seja, as economias industriais maduras, querem criar novas capacidades em função, digamos, por razões. Acho que agora sim, né? Por razões diversas, mas, digamos, as mais destacadas são, digamos, os imperativos da mudança climática e também, digamos assim, esses choques de placas tectônicas geopolíticas. Bom, se as economias maduras encontram razão para recuperar a capacidade industrial perdida e criar novas capacidades, o Brasil, país em desenvolvimento, tem ainda mais razões. Entre 1930 e 1980, o Brasil foi a terceira economia que mais cresceu em termos per capita. Foi nesse período que nós atingimos, digamos assim, o status de economia mais industrializada do sul global, entre os países em desenvolvimento. De lá para cá, nós ingressamos em uma rota completamente diferente. Viemos em compasso de desindustrialização desde então. O Brasil é o caso de desindustrialização mais aguda e precoce do mundo. E é justamente pelo fato de a indústria cumprir um papel fundamental no aumento da produtividade é que o governo vê como crucial, digamos assim, políticas voltadas ao propósito de recuperar um tecido industrial perdido, mas também situar o Brasil em novas fronteiras de produção. E é por essa razão que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem enfatizado, deixado claro que essa neoindustrialização é uma industrialização em novas bases, ou seja, que não, digamos, apenas reproduz a nossa experiência de sucesso anterior, mas o tempo passa, o mundo muda e os condicionantes também são diferentes, de modo que esse processo de neoindustrialização deve estar baseado em 3 pilares: sustentabilidade, inclusão social e inovação. Eu comentei agora há pouco que os grandes saltos de produtividade ocorrem em torno da indústria. Isso se dá basicamente porque o setor industrial ele é guiado por inovações tecnológicas permanentes. Bom, agora, colocado digamos, em um breve panorama internacional, né, a iniciativa do governo brasileiro de reindustrializar o país, em termos de política, o governo, o presidente Lula e o vice-presidente entenderam que esse processo deveria ser guiado ou ter um norte
ou ser guiado por um propósito aspiracional muito forte. E, nesse sentido, a neoindustrialização ela tem finalidades sociais. Ela visa a contribuir para a superação de desafios sociais com os quais a coletividade, com os quais o Brasil, a sociedade brasileira se defronta atualmente. E é por essa razão que o presidente Lula recriou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que está a cargo de elaborar uma nova política estruturada em torno de missões sociais, que vão desde a agroindústria sustentável, passando por bioeconomia, descarbonização e transição energética, infraestrutura e cidades sustentáveis, complexo industrial da saúde resiliente, transformação digital e tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacional. Bom, esse esforço vai demandar uma, digamos assim, a mobilização de inteligência em várias áreas. Uma das mais importantes, uma das cruciais para, digamos assim, viabilizar na prática a que essa política possa guiar investimentos, é o setor de seguros. Então, assim, essa é, digamos, a conexão mais evidente entre a política industrial que está em curso e que pretende ser, e que será anunciada em início de dezembro, é a principal conexão entre digamos, esse espaço de política pública e a SUSEP. Mas eu também devo situar dentro dessa, digamos, dessa compreensão mais ampla de política industrial o novo PAC, que constitui um ciclo de investimento fundado com um enfoque muito claro em infraestrutura num sentido mais lato, mais amplo, e que dá conta de vários eixos estruturantes. O programa, o novo PAC, ele contempla investimentos públicos e privados, não é? Um dos instrumentos mais importantes desse novo ciclo de investimentos no país é o de compras governamentais. E aqui eu recorro a mais dois exemplos internacionais. Os Estados Unidos e a União Europeia estão mobilizando tesouros nacionais e as compras públicas dos respectivos estados para orientar, digamos, esse novo momento de reconstrução de infraestruturas nacionais e recomposição, recuperação e criação de tecido industrial. Compras públicas constituem a principal fonte individual de demanda em qualquer sistema econômico. Nesse sentido, os Estados Unidos, tradicionalmente, procuram articular esses processos de compras públicas a grandes objetivos nacionais. Atualmente, os Estados Unidos formularam um programa muito, digamos, criativo, que tem como nome, não é, digamos assim, o propósito de reduzir a inflação, mas, em termos práticos, o que o país quer é revigorar a infraestrutura do país e digamos, recuperar ou reindustrializar-se. Um dos instrumentos fundamentais desse programa, que é o Inflation Reduction Act, são as compras governamentais, que vão sustentar a demanda ao longo de seu tempo de maturação ou de vigência, e, portanto, vai
orientar os mais variados setores da economia. Bom, esse é um ponto. No caso europeu, eles fizeram um programa muito parecido, focado em tecnologias verdes, mas que tem nas compras governamentais o eixo, novamente, de sustentação de demanda. Eles querem, por exemplo, que até 2030, todas as tecnologias verdes demandadas pelo bloco europeu sejam fornecidas por empresas europeias. E o modo pelo qual eles pretendem, digamos assim, garantir que isso ocorra é a demanda pública. Pois bem, trago de volta aqui para o nosso caso. O novo PAC terá uma comissão interministerial de inovação e aquisições. E essa comissão, a secretaria executiva dessa comissão está lá conosco no MDIC. E nós estamos encarregados de, a partir da demanda pública, fazer com que nós adensemos a nossa cadeia produtiva nacional a partir das orientações vindas da nova política industrial do país. De modo que, tanto essa noção mais ampla de que o Brasil precisa fazer com que a indústria seja, de novo, um motor importante de desenvolvimento, o que não significa dizer que concorra com outros setores. A gente precisa fazer com que a indústria volte a ser um motor importante de desenvolvimento no país. Ou seja, essa noção mais ampla está articulada com uma política complexa, voltada a superar grandes desafios sociais, mas que, para atendê-los, nós teremos de ter uma base concreta, certo? Um tecido industrial sofisticado, capaz de dar conta desses desafios. E, além disso, essa nova política está situada dentro de um novo e amplo programa de investimentos, o PAC. Então, assim, essas três, eu diria que essas três faixas, uma mais nocional, um comando muito claro desde a presidência de que esse novo ciclo de desenvolvimento deve ter na indústria um dos seus motores mais importantes, uma política estruturada e uma estrutura de demanda representada pelo novo PAC. Se articulam e se reforçam mutuamente e, a nosso ver, dão um sinal muito claro para os agentes privados do tamanho do desafio, mas também das oportunidades que esse novo momento pode representar para o país. E, dessa maneira, eu concluo a minha participação. E muito obrigado, mais uma vez, Otaviano, e a todos aqui. Muito obrigada, Gustavo. Passaremos a palavra agora ao diretor da SUSEP, Carlos Queiroz. Bom dia. Bom dia a todos. Quero pedir licença ao superintendente para iniciar cumprimentando os secretários de Reformas Econômicas, Dr. Marcos Barbosa, o secretário de Política Econômica, Dr. Guilherme Mello. Cumprimentar também o Gustavo Tavares, nosso assessor do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e destacar que a SUSEP nasceu como um órgão, uma autarquia vinculada ao antigo Ministério da Indústria e Comércio. Então, hoje também se trata de um resgate histórico aqui, né? Eu acho que é uma conformação bastante interessante. Cumprimentá-los, o superintendente, após cumprimentar os nossos convidados, cumprimentar a diretora Jéssica, cumprimentar todos os presentes. Não posso deixar de iniciar aqui a minha fala, enquanto servidor da SUSEP, né, e que, no momento, tenho a honra de ocupar um cargo na diretoria, né, falando sobre a importância desse momento, desse evento para a SUSEP. Né. Eu acho que trata-se de um momento singular na história da nossa autarquia, da nossa entidade.
não me recordo de outro momento em que a nossa autarquia esteve tão inserida nas políticas governamentais. Eu acho que é muito interessante essa iniciativa, né, porque, de fato, coloca a SUSEP, né, dentro, posso dizer, das principais políticas, né, desse governo, né, o novo PAC, né, e o programa de neoindustrialização. Né, e o programa que está sendo lançado hoje, essa iniciativa que está sendo lançada, ela é reflexo, inclusive, do pacto que foi formado nas eleições do ano passado, né, um pacto democrático, né, a Vontade Popular escolheu, e hoje de manhã eu estava, por acaso, ouvindo uma entrevista do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, falando, né, ensinando, né, que a democracia, na verdade, é um continente e tem vários conteúdos, né, dentre eles o diálogo, o respeito, né, então, a transparência. Então, eu acho que é importante, muito importante aqui nesse momento a gente falar um pouco de democracia e também relembrar que não se trata de um movimento isolado, né? Nesse mesmo prédio, há semanas atrás, foi lançada a Agenda de Reformas Financeiras, aí, capitaneada pelo secretário Marcos Barbosa Pinto, né? Que também se trata de um projeto democrático, um projeto fundado no diálogo, né, na transparência, na participação da sociedade como um todo. Né? Então, temos aqui setor público, setor privado, órgãos representativos da sociedade civil, né? Então, reguladores, supervisores, seguradores, corretores, empresários, consumidores e academia. Né, todos aqui com a missão de tirar do papel projetos que são essenciais para o futuro da nossa nação. O senhor tem falado muito nas suas falas, superintendente, que o Brasil tem potencialidades incríveis, tanto pelos seus recursos naturais, né, como pelo seu povo. Né, então, falo aqui, posso falar e fazer uma analogia, né, então estamos aqui, governo, povo, território. Né, e na lição do saudoso professor Dalmo de Abreu Dallari, é isso que forma o Estado, né, isso que forma, inclusive, o Estado brasileiro. Então, é o desenvolvimento contínuo do nosso Estado que se busca. E aí o Gustavo nos ensinou aqui, né, se busca o desenvolvimento com sustentabilidade, inclusão social e inovação. E, se me permitir, respeito também à diversidade, principalmente a diversidades regionais. Né, o Brasil é um país imenso, né, e as políticas elas também precisam ser focadas na diversidade do nosso território, do nosso povo. Então, essa é a meta, e a nossa missão aqui, que está sendo lançada nesse evento, é pensar o seguro e pensar a previdência complementar, não só como instrumentos mitigadores de riscos. Né? É importante a gente passar a pensar esses institutos como instrumentos indutores do crescimento econômico, da neoindustrialização, inclusive no contexto atual de transição ecológica. Esse desafio ele não vai ser simples, mas eu tenho certeza de que a transversalidade do seguro, essa característica que ele tem de permear toda a nossa economia, e também as suas características intrínsecas, que o seguro é uma invenção humana, né, fruto do engenho humano. Eu tenho certeza que essa ferramenta ela vai propiciar condições para que a criatividade, o conhecimento de todos nós que vamos participar desses grupos de trabalho, possamos produzir um bom resultado para a sociedade. E aí, usando um pouco a analogia, eu gostei muito da metáfora, da analogia do Dr. Guilherme, né, no sentido de afinar aí o nosso carro de Fórmula 1, né, que seria o carro da economia brasileira. Pois bem, os temas que estão colocados para discussão e que vão ser apresentados daqui a pouco, todos eles são da mais alta relevância, e eu acho que hoje a gente está, de fato, plantando uma semente importante. Cabe a todos que estão aqui nessa sala e todos os outros que, porventura, não estão, mas que vão participar desses grupos, cuidar, né,
dessa árvore que está sendo plantada e a gente espera colher bons frutos em breve, né? Então, vou encerrando, agradecendo aí a oportunidade, desejando bom dia a todos. Muito obrigada pelas palavras, senhor Carlos. Agora vou passar essa mesma palavra para a diretora senhora Jéssica Bastos, também da SUSEP. Muito obrigada, Júlia, presidente de mesa. Queria agradecer o convite e cumprimentar meus colegas de mesa e todo mundo que está aqui, e também o Guilherme, que está virtualmente. E queria começar dizendo que é uma alegria enorme ver a composição dessa mesa, porque, de fato, pegando um pouco emprestado as palavras do diretor Queiroz, é uma alegria enorme ver esse reencontro da SUSEP com o Ministério da Fazenda e com o MDIC. E não só porque, historicamente, percorremos esse caminho, estivemos juntos no passado, e é bom ver essa aproximação, mas porque é bom ver a aproximação da economia financeira com a economia real, que é muito relevante nesse momento do país e que a SUSEP não poderia estar de fora. E penso que é resultado direto desse nosso esforço de aproximação, esse evento hoje e o grupo, enfim, os grupos de trabalho e o projeto que a gente está lançando. E a gente tem um projeto também na SUSEP, capitaneado pelo superintendente, que é o SUSEP 60 anos, Memória e Futuro. Então, eu queria aproveitar para resgatar um pouco essa memória e lembrar que não é por acaso que, quando Getúlio Vargas decidiu empreender a industrialização do país na década de 30, ele começou pela criação do IRB. Então, a primeira empresa estatal que ele criou foi o IRB, na época vinculado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E a criação do IRB foi idealizada como um primeiro passo para a nacionalização do mercado de seguros, porque, naquele momento, o governo entendia que o esforço de industrialização do país não poderia prescindir de um comércio de seguros nacional, saudável e comprometido com os interesses da nação. Então, o governo entendia, então, e o governo entende agora, que o mercado de seguros precisa corresponder à expansão econômica, e o tamanho da operação de seguros precisa acompanhar o crescimento do mercado da economia real. E esse histórico brasileiro não é um histórico isolado. Na verdade, em todas as nações desenvolvidas, há uma preocupação relevantíssima, historicamente, do Estado brasileiro com o mercado de seguros. Eu posso citar, por exemplo, a Alemanha, que, desde o século XIX, o Estado definiu o seguro como uma prioridade nacional. Na Itália, a gente teve, no início do século XX, a criação do Instituto Nacional de Seguros, que era um instituto estatal, eventualmente privatizado, mas que dotou o Estado italiano de conhecimento técnico necessário para organizar esse mercado. E, na França, um dos primeiros passos após a Segunda Guerra para a reconstrução do país também foi a criação de um órgão ressegurador estatal. Então, a experiência brasileira ela é comum aos países mais desenvolvidos do planeta. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é um resgate dessa relação que sempre existiu entre o mercado de seguros e o desenvolvimento da economia real e a industrialização do país. E a razão dessa aproximação ser necessária e da preocupação é muito simples, porque o seguro possibilita a proteção do patrimônio econômico de um país e, portanto, a rápida reconstrução das suas forças produtivas sempre que um acidente acontece. E acidentes acontecem na vida em sociedade, e tanto mais num momento de salto de industrialização. Falando um pouco sobre essa questão da rápida reconstrução, por exemplo, tem estado muito nas nossas discussões com os meus colegas da Diretoria 1, por exemplo, a regulamentação da cláusula de retomada, que é uma cláusula que possibilita que o seguro-garantia haja muito rapidamente para que as obras públicas não parem, porque o seguro precisa ajudar a que a economia real siga acontecendo de maneira pujante. E aí, eu, enfim, sou da Diretoria Técnica de Grandes Riscos e, obviamente, estou puxando a sardinha para o meu lado para falar um pouco do seguro de grandes riscos. Mas eu não queria falar apenas desse seguro aqui, porque, na verdade, esse esforço de industrialização ele traz a necessidade de diversos outros produtos também.
Então, a estruturação de garantias securitárias adequadas é necessário também para, por exemplo, produtores rurais, então eu estou falando de seguro rural aqui, é necessário para uma população que é cada vez mais urbanizada, então é necessário que a gente pense sobre o seguro para infraestrutura de transportes urbanos, para infraestrutura de equipamentos sociais. Então, todo o mercado de seguros precisa ser mobilizado para esse momento e precisa ser funcionalizado para esse momento. E por isso que não basta um mercado de seguros pujante se ele for desconectado da economia real. Então, eu volto a falar um pouco sobre essa iniciativa que a gente está hoje de conexão desses mercados, porque o mercado de seguros ele precisa atender à indústria nacional para que ela consiga produzir internamente tudo que a gente compra, para que a gente consiga ampliar a autonomia nacional, para que a gente consiga comemorar receber salários em reais brasileiros e não procurar empregos que paguem salários em dólares. Então, é preciso também que o seguro atenda os anseios da população, que amplie acesso da população a esse produto que é historicamente restritivo. Então, é preciso que a gente democratize acesso. Então, a gente vai falar um pouco sobre a organização dos grupos quando a Júlia for falar. Então, há também uma preocupação de ampliar acesso, e ampliar acesso é bom para todo mundo, é bom para o mercado de seguros que ganha mais dinheiro, como o superintendente falou, que ganha mais clientes, é bom para a população que cria a cultura da previdência, que consegue liberar a poupança para fazer investimentos, para comprar, para aquecer a economia. Então, desde o grande produtor, desde as grandes indústrias, a população que todo dia sai, pega um ônibus e vai trabalhar e precisa comer, o seguro pode e deve estar em todos esses locais. Então, eu estou falando aqui em palavras como servir, atender os anseios, enfim, eu estou falando, no fim do dia, sobre função. E o seguro nasce com uma função que eu entendo, é uma idealização humana que eu entendo que é brilhante. Ele nasce com uma função brilhante. E, nesse momento, o Brasil precisa, ainda mais, que essa função seja buscada e seja protagonizada e volte a estar no centro das discussões. Então, é por isso que a gente cria hoje esse projeto, esse grupo de trabalho, porque entendemos que é crucial que se volte a buscar essa função e que estejam conversando no mesmo ambiente todos esses setores, corretores, seguradores, segurados, o governo, enfim, representante relevante aqui com suas compras públicas, seus investimentos em infraestrutura. E é preciso que esses grupos de trabalho não fiquem fechados dentro do mercado seguro, então que não fiquem grupos apenas internos de seguradores discutindo como oferecer essa ou aquela garantia. É preciso que os segurados não lembrem do seguro só na hora de reclamar. Então, é preciso e é possível que a gente sente antes, converse, melhore e reencontre essas duas economias. E é por isso, na verdade, porque a gente acredita que isso é possível, porque a gente acredita que um consenso é possível e está próximo, que a gente lança hoje essa iniciativa. E então, a gente, na verdade, estamos certos e esperançosos que todos nós queremos a mesma coisa aqui, que é uma economia brasileira autônoma, pujante, voltada para a gente, que nos atenda, e temos esperança que vamos sair todos maiores ao final dessa concentração de esforços. Era isso. Muito obrigada, Jéssica. Vou agradecer aqui sua presença e a presença de todos os outros membros que participaram aqui dessa mesa de lançamento. Agora, acho que a gente já pode dar início àquela tomada de cafezinho e àquela conversa que estará esperando vocês ali por meio do atravessamento daquela porta. E, no retorno, que estamos prevendo que seja daqui a 20, 30 minutos, nós chamaremos novamente vocês para que a gente entre, de fato, numa explicação aqui por parte da própria SUSEP sobre como será a dinâmica prática aqui desses grupos de trabalho, como é que a gente pode trazer toda essa objetividade a essas falas aqui que foram expostas nesse primeiro momento. Obrigada a todos pela atenção e pela presença, e principalmente aos membros aqui da nossa mesa. Até logo. Começar os trabalhos desta manhã. Senhor Superintendente Alessandro Taviani. Senhora Diretora Jéssica Bastos.
Senhor diretor Carlos Queiroz. Senhora chefe da Coordenadoria Geral Estratégica, Júlia Normandi, por favor. E eu vou sentar aqui na mesa, sou o Davi Tavares, chefe de gabinete aqui da turma. Então, vou passar aqui a palavra ao senhor superintendente, para já começarmos os trabalhos. E, na verdade, o meu papel aqui vai ser rapidíssimo, é já passar a palavra para Júlia, que vai entrar já nos detalhes técnicos da organização dos nossos trabalhos. Júlia. Muito obrigada, Davi, superintendentes, diretores Carlos Queiroz e Jéssica Bastos. Vou pedir a gentileza da nossa mesa técnica para começar aqui a nossa apresentação. Agora eu estou no lugar certo, né? Antes eu estava sendo nomeada como Davi Tavares, por um erro exclusivo meu, mas agora estou aqui com o meu nome certo, Júlia Normandi, sou coordenadora geral de estratégia aqui da SUSEP. Gostaria de novamente agradecer a presença de todas e todos que compareceram aqui a esse evento. Eu acho que todos da mesa de lançamento já falaram muito bem e exaustivamente sobre a importância dessa coordenação entre política nacional de seguro e política de investimentos. Particularmente, eu sou entusiasta também desse tema, dessa união frutífera, e devo dizer que me deixa muito feliz participar e partilhar desse evento tão plural e de construção coletiva aqui com vocês e ver que esse diálogo entre o público e o privado ele é real e é possível, né? Gostaria aqui também de enfatizar a importância da SUSEP, que tem um corpo técnico extremamente qualificado e que vem trazendo, ao longo dos anos, esse mercado eficiente e de qualidade, em que a gente possa, de fato, trabalhar e exercer a atividade econômica aqui que todos fazem parte e permanecer contribuindo para o desenvolvimento nacional. Por favor, pode passar para o próximo slide. O que a gente fez aqui, que o Alessandro Ottaviani mencionou no início das suas falas e que foi contextualizado pelo Gustavo e pelos demais presentes com relação a esses pacotes do investimento do governo federal, foi justamente tentar alinhar, por meio de agrupamentos, esses dois importantes pacotes, esses dois importantes programas ali que estão sendo capitaneados pelo governo federal nos seus dois ali ministérios que estão conduzindo essas atividades. O novo PAC ele foi recentemente lançado. O programa de neoindustrialização, como o Gustavo bem falou, ele teve as suas missões e objetivos lançados por meio de resolução. A gente tem ali o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial também atuando nesse sentido, e daqui para o fim do ano será lançado também oficialmente esse pacote de medidas. Então, sob a perspectiva justamente de potencializar o seguro como instrumento da atividade produtiva, a gente aqui na SUSEP tomou a iniciativa de criar esse grupo de trabalho, que é composto por subgrupos. E esses subgrupos eles foram formados de acordo com justamente o agrupamento entre esses eixos temáticos que estão presentes e que se comunicam entre o novo PAC e o Programa de Neoindustrialização. Pois bem, pode continuar, por favor. Esse reagrupamento ele resultou na formação de 7 subgrupos: transportes, água e energia, infraestrutura urbana e social, agroindústria, inovação e sustentabilidade, complexo industrial da saúde, defesa nacional e soberania e transformação digital na indústria. Em cada um desses subgrupos, nós teremos, obviamente, seguros que envolvem esses diversos eixos que rondam os temas centrais da economia real, ali que a gente estará tratando nesses subgrupos. Só para trazer aqui exemplos ilustrativos de cada um desses subgrupos com relação à economia real, que o seguro ali ele fornece um instrumento potencializador. Nós temos aqui no grupo de transportes atividades de construção de rodovias, de ampliação de aeroportos, no setor de água e energia,
revitalização de bacias hidrográficas, projetos relacionados à própria eficiência e transição energética, infraestrutura urbana social, conclusão de obras do Minha Casa Minha Vida, obras de mobilidade urbana, expansão da conectividade nas escolas e em várias áreas que hoje em dia são excluídas desse acesso. Nós teremos aqui também o grupo de agroindústria, inovação e sustentabilidade, que tem como eixos ali de atividades centrais a produção, por exemplo, nacional de bioinsumos, a produção de máquinas agrícolas tecnológicas. Temos o complexo industrial da saúde, que trará ali soluções para tecnologias de prevenção de doenças endêmicas, pesquisa e inovação, da construção entre os elos da cadeia produtiva e industrial de saúde, com a produção ali de bioinsumos, que está ligada à agroindústria, produção de fármacos. Aqui no grupo de defesa nacional temos como atividade ali da economia real a expansão da exportação de produtos de defesa, a produção de caças, aeronaves, cargueiros, navios e, por fim, o nosso eixo aqui de transformação digital na indústria, que já foi muito bem pontuado também pelo Gustavo e pelos demais participantes da mesa, que tem como eixo central o desenvolvimento dessas tecnologias digitais disruptivas, essa autonomização da indústria, né? Essa busca pela redução da dependência externa com relação às novas tecnologias. E aí, o que a gente quer trazer nesses grupos é justamente a relação entre todas essas atividades econômicas e dizer, essas atividades aqui, elas não se reduzem a si mesmas. Como todos falaram aqui na mesa de lançamento, elas têm diversos instrumentos que dão ali o motor, a engrenagem, para que essas atividades elas consigam chegar aos objetivos propostos. E, dentre esses diversos instrumentos, a gente tem aqui o seguro. E a pergunta que a gente quer fazer nesses grupos é: quais os principais seguros que dão suporte a essas atividades econômicas? Por exemplo, para uma construção de uma rodovia, o que é que uma concessionária ela precisa em termos de instrumentos securitários para conseguir fazer com que o seu objetivo de construção de rodovias ele seja alcançado com a máxima eficiência? Como é que a agroindústria ela vai conseguir ali produzir bioinsumos, chegar na eficiência energética ali das empresas de energia de geração, se não tem como suporte um produto ali que ela, de fato, tenha a confiança e a segurança, que é o que o mercado busca trazer para ela. Então, aqui, nesse momento, são essas as perguntas e são esses os questionamentos que a gente quer fazer, e estamos fazendo esses agrupamentos por atividades econômicas, justamente para que todos ali falem a mesma língua, que é seguro e atividade econômica respectiva. E quais, obviamente, as oportunidades de melhoria nesses instrumentos securitários que podem ser potencializados e funcionalizados para o alcance desses objetivos. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um panorama geral dos membros que foram convidados a participar desses subgrupos. É claro que, enfim, a gente vai enviar a todos vocês a relação desses membros, dessas pessoas, enfim, a gente vai enviar um pacote completo para vocês sobre como se dará a dinâmica do grupo de trabalho, das reuniões de subgrupos, e, inclusive, da composição deles. Então, vou reiterar aqui que nós formamos esses subgrupos com o intuito de viabilizar esse ambiente plural, em que haja, de fato, um debate e uma discussão com todos os atores que fazem parte do mercado de seguros como um todo. Então, aqui nós temos entidades representativas da sociedade civil organizada, ali representando, por exemplo, os segurados. Nós teremos empresas específicas que sabemos terão um papel importantíssimo na condução dessas políticas de investimentos. Nós temos agências reguladoras, temos ministérios, entidades públicas, a CNSEG, a FENACOR e especialistas ali, sempre à disposição e com conhecimento nas áreas afins, tanto em termos de conhecimento do mercado de seguros, como em termos de conhecimento da própria atividade fim, ali que está sendo discutida na economia real. Então, nós temos membros que serão cativos desses subgrupos, individualmente, como é o caso de ministérios, da FENACOR, da CNSEG, e a própria SUSEP, que estará coordenando todos esses grupos. Então, agora, eu vou passar rapidamente, claro, se você puder passar para o próximo slide, por favor.
que é a continuidade desses grupos, tá? Eu vou passar para vocês, então, não estou vendo todo mundo correr com os celulares aqui, mas nem se preocupem, a gente vai organizar direitinho para que todo mundo tenha acesso. Essas associações, elas foram convidadas a participar, tá? Então, a gente ainda está, obviamente, numa fase de construção e prospecção. Pode passar, por favor, o próximo slide. E aí vamos entrar na parte da dinâmica do trabalho aqui desses grupos. Inicialmente, eu devo dizer que as reuniões serão estruturadas de modo a serem convocadas previamente, serem organizadas, terem a governança corporativa de fato alinhada e com ata, processo, procedimento. Então, haveremos indicação dos membros de titulares e suplentes que poderão representar essas associações que farão parte. Nós teremos a coordenação da própria SUSEP nesses subgrupos. Pretendemos que dure 2 meses, não queremos ultrapassar. Sabemos, óbvio, que todos esses temas que serão debatidos exaustivamente nesses grupos são temas complexos. Então, eu esclareço aqui que, apesar de óbvio, a gente apresentar aqui essa estrutura estática de trabalhos e de cronograma, a gente sabe como funcionam as coisas na prática. Então, se de fato houver a necessidade de mudar, de alguma forma, essa estrutura que a gente está propondo aqui inicialmente, nós faremos, óbvio, com a colaboração de todos e com uma conversa e diálogo entre todos. Mas, a princípio, essa é a estrutura que nós temos. E todas as reuniões serão por videoconferência. Vocês não precisarão, obviamente, se deslocar aqui para o Rio de Janeiro, apesar de entender que é bastante prazeroso estar aqui, mas não teremos essa necessidade. A gente pensou em separar a dinâmica das reuniões do grupo de trabalho em 4 fases. Nessa primeira fase, que começa hoje, que é a reunião de lançamento, e ao longo da semana, ou seja, até sexta-feira, a gente vai circular questionários para que todos os integrantes do grupo, são questionários simples, então, os integrantes dos grupos eles vão responder as perguntas sobre quais os seguros mais relevantes, quais as oportunidades de melhoria que vocês enxergam nesses seguros, e, óbvio, vai ser adaptado, né, para as associações, vão ter essas perguntas, para a CNSEG, para a FENACOR, vão ter perguntas também com o mesmo objetivo, e o objetivo é fazer um mapeamento inicial sobre quais seguros serão discutidos, na verdade, nesses subgrupos. Isso é muito importante porque a gente vai conseguir trazer uma organização, uma racionalidade para a discussão, tá? Para ficar uma discussão organizada já na reunião subsequente, para que a SUSEP consiga mapear qual o volume de trabalho, inclusive, quais os técnicos, qual o corpo técnico que a gente vai ter que alocar nesses lugares. Então, isso é muito importante para a gente, e é muito importante que vocês, de fato, preencham esses questionários, porque a gente vai conseguir dar a objetividade que queremos nesses grupos e, óbvio, chegar a esse objetivo que a gente pretende. Na fase 2, nós teremos ali, então, vocês terão um tempo, tá, para entregar esse questionário. A partir do momento da entrega dos questionários, a gente vai ter uma rodada de reuniões com cada subgrupo. A SUSEP irá organizar todas essas reuniões, tá? E, particularmente, essa apresentação, a SUSEP vai reunir esses dados do mapeamento e vai debater com todos os integrantes do grupo e iniciar justamente essa discussão sobre aqueles temas, ainda de uma forma um pouco mais simplificada. Óbvio, não sei como cada subgrupo vai interagir e como vai evoluir, mas, a princípio, o objeto de trabalho dessa primeira reunião vai ser o mapeamento que nós fizemos aqui internamente com base nas respostas aos questionários. A partir desse momento também, a gente vai selecionar conjuntamente relatores dessas matérias que foram mapeadas. Então, todo esse trabalho ele vai ser dividido entre todos. A gente aqui está tratando, de fato, de um grupo de trabalho em que é muito essencial que todos participem ativamente, tá? Esses relatórios, compondo essa terceira fase ali dos subgrupos, ele vai ser essencial para o aprofundamento das discussões e vai ser essencial também para que a SUSEP ela dê prosseguimento
ao tratamento desses eventuais consensos e divergências e diagnóstico obtido nesses momentos. Tá? Então, de fato, a gente quer aqui que esses relatórios eles sejam fundamentados legalmente, normativamente, que sejam realistas, que tenham realmente uma fundamentação adequada para já preparar para as discussões mais aprofundadas que teremos nessa terceira fase, que é a fase de apresentação desses relatórios intermediários. Então, cada relator irá, nesse momento, apresentar o seu próprio relatório, será aberto um espaço para debates, cada um vai ter o seu tempo de fala, sua oportunidade de interagir, e é justamente nesse momento que a gente vai conseguir colher as perspectivas de cada um e os eventuais consensos, as eventuais divergências com relação às oportunidades de melhoria que a gente vai enxergar aí em cada produto, em cada cobertura securitária. Por fim, a SUSEP também irá consolidar esses relatórios e essas discussões de tudo o que foi ali apreendido nesses meses de grupo de trabalho, vai elaborar esse relatório final e vai também colocar à disposição esse relatório para que as pessoas opinem e vejam se, de fato, suas opiniões foram ali colocadas nesses ambientes de discussão. Então, pode passar, por favor? Já é o último. Mas o objetivo da gente com esse grupo é, de fato, conseguir organizar e racionalizar essas discussões num ambiente plural e democrático, em que todos vão ter aqui acesso. Tá? A gente entende que esse ambiente ele vai gerar também ambiente de segurança em todo o mercado, e usando aqui o conceito de mercado que o superintendente Alessandro Ottaviano trouxe, que é esse mercado que inclui todos os atores, de segurados, seguradoras, agências públicas, corretores de seguro, ministérios que estão ali, de fato, tocando a política pública e estão vendo quais os gargalos, quais as dificuldades, quais as oportunidades de melhorias naqueles mercados. E é isso, eu acho que o que a gente pretende aqui é justamente gerar esse ciclo virtuoso, fazer com que o mercado compre e venda, e que os seguros sejam cada vez mais direcionados aos objetivos fim do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico, da inclusão social, da sustentabilidade. Então, essa é a nossa proposta do grupo de trabalho. Como eu falei, a gente vai enviar a vocês tudo o mais sistemático possível, um cronograma, as composições dos grupos. Fiquem à vontade agora, caso alguém queira fazer alguma pergunta, a gente está aberto, a gente vai limitar aqui, óbvio, ao tempo do almoço, né, porque eu imagino que, a partir de meio-dia, todo mundo vai estar aí ansioso para colocar mais alimentos na boca e prosseguir com esse dia de hoje. Então, se caso alguém queira falar, eu peço a gentileza de se limitar ao tempo de 3 minutos. E é isso. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Já vou passar a palavra aqui para o Dabos. Fica à vontade. Bater palmas para a Júlia, né? Bom dia, ainda bom dia. Alessandro, Júlia, Jéssica, Carlos, parabéns pelo projeto, desafiador, mas inspirador. Eu tenho certeza que, para todo o mercado que atua na infraestrutura e no desenvolvimento urbano e social de um país, uma ação como essa vai agregar muito valor para todos nós aqui, independente do momento ou da posição que ocupamos. Eu senti falta aqui do BNDES, eu não sei se eu não vi ou ele estava ali. Está previsto? Ele está, o BNDES, infelizmente eles não puderam estar aqui presencialmente conosco, mas a gente inicialmente incluiu o BNDES no grupo de transformação digital na indústria, em razão do próprio financiamento da inovação e tecnologia e o papel fundamental deles nesse desenvolvimento. Mas certamente a gente pode contar com a ajuda deles e também deixamos à disposição deles mesmos também participarem de algum subgrupo
prefiram. Sim, a sugestão aqui, Alessandro, se me permitir, a infraestrutura se faz com recurso de longo prazo. Nós temos um trabalho muito forte na implementação do Project Finance Full Non-Recourse. E o programa de seguros é vital para viabilizar o investimento e a atração de financiador. Então, acho que seria legal se eles pudessem participar nos grupos que têm envolvido a infraestrutura urbana, logística e social, seria muito bom. E, segundo, se é possível uma entidade participar de mais de um, na medida em que possa ter algum eixo de contribuição horizontal e não somente vertical. Obrigado. Sobre o BNDES participar do subgrupo de infraestrutura, a gente vai convidá-los. Conto com a sua ajuda também para convidá-los. Aí sim que eles virão. Se o W ligar lá, não tem dúvida que isso estará resolvido. E certamente eles, tendo interesse, eles virão. Eu acho que tem todo o interesse. E também as entidades já convidadas em querendo participar e contribuir com outros subgrupos. Certamente quem decide isso é a chefe de todo o projeto, que é a Júlia, mas eu acredito que não tem nenhum problema, pelo contrário, serão muito bem-vindas, né? Só complementando aqui, Dabos, a gente fez esse mapeamento inicial, tá, de associações e empresas que a gente entendeu e pesquisou que poderiam ter interesse em participar desses grupos e contribuir. Então, por exemplo, a Embraer, a gente entrou em contato com eles também e eles fizeram a mesma pergunta se poderiam participar de mais de um grupo e nós deixamos aberto, então fique bastante à vontade para fazer esse tipo de indicação. Acho que vai contribuir bastante. Tudo bom, pessoal? Também quero dar os parabéns por essa iniciativa fantástica da SUSEP e agradecer por oportunizar que a gente possa contribuir. E me perdoa, Júlia, se eu também não observei se o Ministério da Agricultura está contemplado no grupo da agroindústria. Está? Sim, está. Inclusive, temos representantes aqui, tanto do Ministério da Agricultura como do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ah, excelente. Obrigado. Do que eu contei, tem um ali, que é o André, logo atrás, e o professor Assafim também. Acho que esses três aí na sequência, pode ser? Bom dia. Primeiro, agradecer ao professor Alessandro, a SUSEP e a todos vocês pelo convite. E também no grupo em que eu participo, que é da Infraestrutura Urbana e Social, acho que faltou talvez a ABRAINC, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras, que tem todas as construtoras que fazem Minha Casa, Minha Vida no Brasil. Talvez ao lado da CEBIC fazemos um convite. Obrigado, gente. Bom dia a todas e a todos. Eu, Sérgio Antônio Gonçalves, sou da AESB, da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Temos aqui também colegas da ABICOM, também, que eu vi ali, do Sindicom, também, que é da nossa área de infraestrutura. Nós estamos em 2 eixos, tanto da área de água e como infraestrutura social. Gostaria aqui de manifestar, primeiro, em função dessa reunião. Eu tive a honra de participar do PAC 1 ainda como servidor da Ativa. Tivemos uma reunião dessa de seguros no PAC 1, que não conseguiu criar produtos. Participei, tive a possibilidade, nós estávamos já pensando em seguros, principalmente das grandes obras, dos grandes impactos, etc. Então, é um avanço muito grande, não é pouco. Nós temos hoje, no levantamento inicial da equipe de transição, mais de 14 mil obras paralisadas. Entre elas, claro, não é só por ausência de um seguro, mas uma boa parte poderia ser mitigado se tivéssemos esse processo já dentro desse envolvimento. Para o Brasil, teria sido já muito bom. Então, manifestar e parabenizar pelo trabalho. Né? E a questão também, só referendado, a questão do BNDES, porque ele é o grande, hoje, fomentador, junto com a Caixa Econômica,
mas sobre a questão das modelagens, da questão do investimento, da questão até de aporte de compra de debêntures e vários outros produtos que é nessa cesta, nessa cesta de produtos e de ações, porque a infraestrutura de saneamento ela é um meio, ela não é o fim, na área de saneamento. O fim é o serviço. O CAPEX é importante, mas o OPEX é mais importante, porque é a vida das pessoas receberem o serviço. A infra é fundamental, sem ela você não chega, mas ela é meio. Então, isso a gente também não pode perder essa visão, senão acaba que o meio engole a finalidade. Então, essas questões, essas cestas todas, essa garantia de que a prestação dos serviços sejam efetivadas e com qualidade são fundamentais. Obrigado. Professor Alessandro Taviani, superintendente, professora Júlia, cumprimento toda a mesa. Parabéns por esse evento, Isso é extraordinário. Eu como professor da UFRJ e com alguma função lá no Conselho Inova, junto ao Parque Tecnológico, eu digo que esse encontro não tem precedente. Me lembra, em alguma medida, a SAI no passado, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, só que com uma diferença, focado, e de uma maneira que raramente se vê nesse país. E eu estou muito honrado pelo convite. Com relação à Comissão de Inovação e Tecnologia, eu acho muito importante a possibilidade que sai de participar dos grupos, porque eu vi, por exemplo, o nome da Embraer, primeiro interessada no eVTOL, que é o carro voador e que tem infraestrutura e que tem problema de patente, e que não se sabe se vai entrar o radar ou se vai entrar o 5G, que também tem problema de patente. Enfim, talvez o INPI e alguns dos núcleos de inovação tecnológica desse país pudessem fazer parte para trazer os problemas, E, enfim, e como professor e como advogado, boa parte dos convênios internacionais de cooperação internacional em pesquisa eram contratos de seguro. Isso me surpreendeu bastante. Não dá para entrar nos detalhes aqui. E, claro, concordo que a presença do BNDES é fundamental, A política de desenvolvimento sem crédito não é. E infraestrutura também. E eu devo dizer que eu devo muito à infraestrutura desse país. Meu pai trabalhou a vida toda na SEDAI e eu sempre ouvi dizer que o Guandu foi financiado em 50 anos porque não pode onerar uma geração que vai beneficiar várias. E, de fato, eu tenho muito orgulho do que é o saneamento no Rio de Janeiro, considerando de onde vem a nossa água, em que qualidade tem e como chega. E quem morou fora sabe da qualidade da água no Rio de Janeiro em comparação com outros países. Então, só queria dar os parabéns. É um orgulho de minha parte estar aqui. E, enfim, boa sorte para todos nós. Acho que... Bom, gostaria de agradecer... por favor. Bom dia a todos ainda. Falta 2 minutos para acabar a nossa manhã. Eu gostaria de parabenizá-lo, superintendente, diretores, diretora. Por isso, eu sou como operador de seguro há mais de 20 anos. Já participei de grandes obras, aí, como o Davos bem sabe, de Belo Monte, das Bacias do São Francisco. Já vi muita coisa acontecendo no nosso mercado. Milito nesse mundo de mercado de infraestrutura, de seguros, de infraestrutura, como eu falei, há 20 anos, e realmente nunca vi nada parecido de juntar todas as casas num mesmo debate e trazer o diálogo, que é uma coisa que a gente estava, vamos dizer, precisando ter com a SUSEP, nós como operadores de seguro, precisando ter com a SUSEP ao longo desses últimos anos. Acho que a volta do diálogo é muito bem-vinda, e parabéns a todos vocês por ter promovido esse encontro entre todas as entidades e promover mais uma vez o diálogo. Senti falta de uma associação que eu represento, que é a ABI, que é a Associação Brasileira de Insurtechs, pelo menos ali na vertical de inovação. Eu vejo que, acho que a gente pode agregar, eu sou conselheiro da ABI, podemos agregar bastante desse aspecto de inovação e talvez das dores e sabores da inovação, no seguro, propriamente dito. Passando para isso também alguns aspectos regulatórios de algumas defesas que a gente vem praticando há muito tempo,
com as regulatórias no que diz respeito à flexibilização dos ativos, que até o secretário falou aqui das seguradoras, que poderia ser, sim, grande motor propulsor da infraestrutura. Aliás, é um debate que eu já tive com alguns ex-ministros, né, desde lá do ministro Mantega em diante. Depois parou um pouco o debate, como eu falei, né, a argumentação ficou meio suspensa, mas eu acho que o setor de seguros pode, sim, ser um grande motor propulsor de investimentos, não só de infraestrutura, mas de todos os outros tipos de verticais que vocês estão mapeando, que a SUSEP está mapeando aqui. Por que as seguradoras são quase que obrigadas, né, a usar toda a sua poupança, investir toda a sua poupança praticamente em títulos públicos, que esse é, como bem disse o secretário, às vezes um desvio da norma, que poderia ter uma flexibilização no sentido de, sim, são quase 3 trilhões de reais aí de poupança das seguradoras, que poderia ter algum carimbo direcionado para a infraestrutura. É muito dinheiro que as seguradoras têm e que poderia ser usado, né, despendido para apoio à infraestrutura, por exemplo, sem falar de saneamento, sem falar de concessões, sem falar de social e diversidade, que é algo que nós temos que também defender aqui, né? Eu estou aqui usando a bandeira até da minha esposa, que defende muito essa causa de diversidade de gênero, de igualdade de gênero, mas eu gostaria de fazer essa provocação da ABI, dado que nós estamos aqui pela Abranet, ela está aqui representando a Abranet, e ela tem justamente essa causa de diversidade e o social. Eu acho que pouco se falou aqui, não pouco se falou, mas sem muita ênfase no social, que eu acho que é algo que temos que nos preocupar bastante. Então, mais uma vez, eu gostaria de terminar agradecendo o convite e de estarmos aqui e, mais uma vez, parabenizar a todos vocês pela conclusão do trabalho. Muito obrigado. Bom dia a todos. Falo pela Confederação Nacional da Indústria. Gostaria só de deixar registrado que a gente ficou bem feliz com o convite. Entende que toda a narrativa dita aqui hoje, desde o começo da manhã, é mais um instrumento que vai contribuir para a neoindustrialização, e que a gente sabe que a indústria é um meio para o desenvolvimento econômico e social, e que é por isso que a gente precisa fortalecer o crescimento econômico. Então, entender o seguro como um instrumento para isso é mais um passo a mais na mesma direção. Então, toda essa convergência das políticas, essa coordenação que está acontecendo é bastante relevante para a gente alcançar resultados mais efetivos, né? Os desafios são grandes, mas também é um momento de muito ânimo. Dizer que nós pretendemos contribuir com mais grupos, talvez, e fazer toda a conversa que a gente puder com a base industrial, por que não com o Senai também, que é um desenvolvedor de tecnologia, e tentar entender como que a gente consegue trazer as informações que vocês precisam, né? E aí eu vou me comunicar aqui, entendi, com a Júlia, né, com a equipe que vai nos mandar todo o material. Então, agradecer bastante o convite e parabenizá-los por tudo isso que vocês estão fazendo e mobilizando todos esses atores. Obrigada. Bom, acho que é isso. Muito obrigada pelas sugestões, pelos comentários. A gente, de fato, fica muito feliz em ver que a SUSEP está contribuindo e vai contribuir para o desenvolvimento desse mercado real, por intermédio ali da construção de instrumentos securitários cada vez mais eficazes. Anotei todas as associações que nos foram indicadas aqui, reiterando, seu nome, desculpe, Samantha, podemos sim indicar a CNI para outros subgrupos, a Abranet também, inclusive ali pegando o social. No nosso grupo de infraestrutura urbana e social estaremos também ali levantando questões de financiamento habitacional, de acesso, de construção de escolas, cultura, de educação também, conectividade. Isso, exatamente. Então, eu acho que são grupos muito amplos, complexos, e que toda discussão ali que puder contribuir, a gente vai aceitar, é claro. E só fazendo um complemento com relação ao BNDES, a gente tem a FINEP aqui também, que está sendo representada,
e não só com relação à própria capacidade de financiamento e de construção de projetos relacionados a todos esses eixos econômicos, mas como consumidoras de seguros também, que BNDES e todas as instituições financeiras e de fomento, elas têm também ali, elas são também consumidores de seguros. Então, eu acho que essa discussão das próprias entidades de financiamento, elas podem ser muito relevantes, porque o crédito ele deve ser também impulsionado por um instrumento de seguro, né? O financiamento também tem esse suporte. Então, para além dessas modelagens, de toda a forma que é estruturada essa atividade de financiamento, temos também esses seguros que são subjacentes a essas atividades financeiras. Gostaria de abrir a palavra aqui ao superintendente Alessandro Ottaviani, para que possa concluir os nossos trabalhos. Jéssica e Queiroz, fiquem bastante à vontade, também Davi, para concluir. E é isso, muito obrigada. Para não assustar ninguém, a palavra é de finalização do evento, tá? De agradecimento, na verdade, pela presença de todos vocês. Agradecimento, em primeiro lugar, à equipe interna da SUSEP, que viabilizou esse dia nosso aqui. As coisas não acontecem sem gente colocando a mão na massa, né? Coisas aparentemente simples, como ter aparecido o secretário de Política Econômica aqui numa tela para a gente, demanda um enorme trabalho, muita gente ligando para lá e para cá, e graças a isso a gente tem a maior autoridade do país em formulação de política econômica conversando conosco aqui. Então fica o meu agradecimento a toda a equipe interna da SUSEP e certamente meu agradecimento a todos vocês que estão aqui conosco nesse dia. A pretensão desse grupo, ela é bastante específica, ela é muito objetiva, é responder 3 perguntas e sairmos com um relatório no final desses 2 meses. Essa coisa que é aparentemente tão simples, na verdade, ela esconde por trás uma pretensão muito maior. A pretensão dessas 3 perguntas e desse relatório final é que nós possamos contribuir com o nosso país. Um país que seja um país digno de viver, um país no qual a economia seja pujante, um país no qual nós não separemos economia do social, porque a economia olha para a sua sociedade, um país no qual nós desenvolvamos tecnologia de primeira qualidade para, inclusive, poder exportar para os demais países do mundo, e onde essa tecnologia ou a nossa produção agrícola circule internamente ao país e para fora do país na máxima eficiência. Este país está às nossas mãos, esse país está logo ali. Nós reunimos aqui nessa sala uma densidade de massa crítica que é capaz de dar uma grande contribuição. O papel da SUSEP é servir de articulador da inteligência e do talento de vocês todos. Então cabe aqui um profundo agradecimento a todos vocês. A SUSEP está honrada com a presença de vocês hoje aqui, de cada um de vocês. Nosso profundo agradecimento a vocês, e a Júlia receberá essa enxurrada de sugestão de novos participantes, de novas contribuições. Certamente nós saberemos equacionar. Daqui a 2 meses nós finalizaremos isso, lembrando desse dia de hoje e tendo a certeza de que essa jornada foi muito valiosa para cada um de nós. Nosso agradecimento a todos vocês, bom almoço, nos vemos muito em breve. Obrigado.